Seja bem-vindo ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou professora do curso de enfermagem e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Professor Paulo, muito obrigada pela sua presença. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Muito obrigado, professora, pelo convite e pela oportunidade de participar aqui do 5º Congresso do Unisalesiano. Então, o meu nome é Paulo Borges, eu sou doutor em enfermagem, também docente do Unisalesiano de Lins, e hoje, com muito prazer, nós vamos falar um pouquinho sobre as drogas vasoativas, com ênfase nas catecolaminas de infusão contínua. Eu vou compartilhar a tela com vocês, nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Professora, tudo ok? A minha projeção aparece? Sim, tudo ok. Está aparecendo sim. Então, a minha área de atuação, ela é dentro do contexto do cuidados críticos, né, eu trabalho com urgência e emergência e terapia intensiva. Também atuo na área do gerenciamento, e uma coisa que eu gosto muito dentro do cenário do paciente grave é falar um pouquinho sobre farmacologia de alta complexidade, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, nessa noite. Então, eu intitulei essa palestra como Drogas Vasoativas, Cuidados de Enfermagem na Administração de Catecolaminas de Infusão Contínua. Então, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, o que a gente quer falar um pouquinho aqui é principalmente sobre a segurança do paciente no contexto da assistência farmacêutica. Então, quando a gente está falando de responsabilidades, né, nós estamos falando que isso está inato à atuação do profissional de enfermagem, né, justamente porque o Código de Ética, ele proíbe o profissional de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga ou até mesmo sem certificar-se da possibilidade de riscos que o paciente possa estar enfrentando. Quando a gente pensa na segurança medicamentosa, a gente se depara com inúmeros questionamentos. E aí eu trago isso aqui para uma reflexão. Será que nós estamos nos arriscando diariamente? Eu estou administrando medicamentos sem conhecê-los, né, de forma segura, suas interações, as suas indicações, os seus potenciais riscos? Eu estou preparado para administrar esses medicamentos? Eu conheço a legislação? A equipe que trabalha comigo e que está intimamente ligada à terapia farmacológica, ela está preparada? A instituição, ela me dá suporte? E agora? Então, nós estamos diante de um cenário extremamente complexo quando envolve a terapia farmacológica. É muito comum no cotidiano da enfermagem falhas de leitura da embalagem, a identificação do paciente realizada de forma inadequada, a falta de checagem da identificação desse paciente, os parâmetros vitais antes da administração desses medicamentos, muitas vezes, pensando num cenário complexo, né, que envolve a terapia farmacológica, esses pacientes, eles não são levados em consideração como um todo, dentro do seu contexto hemodinâmico, dentro dos seus sinais vitais, dos seus parâmetros, a velocidade de infusão, então eu sei de fato o que isso pode, qual é o desfecho que isso pode causar ao meu paciente, a diluição do medicamento, se ele é feito de forma adequada, se utilizamos o diluente adequado e principalmente o cenário da incompatibilidade entre drogas. Então, a utilização de dispositivos monolume, o uso de cateter venoso central de monolume, o uso de duplicadores que façam com que os medicamentos se interajam. Então, os riscos que isso pode trazer aí ao nosso paciente. Dentro do Código de Ética ainda, ele nos proíbe administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se das possibilidades do risco. Ainda fica proibido prescrever medicamentos, praticar ato cirúrgico, conforme está descrito no Código de Ética, exceto nos casos em que haja uma situação de emergência e haja preparo profissional. Executar prescrições de qualquer natureza que comprometa a segurança da pessoa, além de registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência que está sendo prestada a esse paciente.
Quando nós estamos falando de segurança do paciente, nós estamos falando que levantamos aí inúmeras situações, inúmeras barreiras para evitar o evento adverso medicamentoso e o potencial reflexo ao nosso paciente. Então, quando nós estamos falando de elencar, né, levantar barreiras, nós estamos falando de protocolos, nós estamos falando de conhecer essas drogas, de educação permanente em saúde, nós estamos falando sobre a atualização constante dessa equipe, e quando existem algumas falhas, alguns buracos nesses processos, como erros, violação de procedimento, falha de equipamento, falta de treinamento, falta de experiência de equipe, então nós temos buracos nessas barreiras e que expõem o paciente ao risco de desenvolver esses eventos adversos e até mesmo o risco de perder esse paciente. Então, o Código de Ética ele também estabelece direitos. Dentro dos nossos direitos, está descrito o direito de recusar a executar prescrição medicamentosa terapêutica onde não conste assinatura, número do registro do profissional que fez essa prescrição, exceto situações de emergência, onde que, inclusive, posso atender o chamado via telefone. Além disso, o profissional ele pode recusar administrar medicamentos em situações onde ele identifica um erro, ou até mesmo que a sua prescrição que ele recebeu esteja de forma ilegível. Dentro dos incidentes que envolvem a terapia farmacológica, o estudo brasileiro, ele avaliou a prevalência de incidentes medicamentosos, né, e especificamente erros de medicação, e verificou que 66,5% desses erros, eles aconteceram em medicamentos que eram administrados por via intravenosa, ou seja, o paciente está exposto a uma situação, a um evento, e esse evento não tem como voltar atrás. Então, a partir do momento que o medicamento ele é administrado, esse medicamento ele pula a etapa, né, da absorção, porque nós estamos na administração de medicamentos intravenoso, e aí esse medicamento vai ser distribuído, metabolizado para ser excretado. Então, a partir do momento que o medicamento é administrado, nós teremos um efeito. Então, nós esperamos que ele gere um efeito, e por isso o risco ele é indado. Quando estamos falando de drogas ativas, é importante a gente relembrar que nós temos aí o sistema simpático, parasimpático, e que desempenham, assim, ações que são opostas, porém complementares. E essas ações complementares, elas garantem que haja uma manutenção da homeostase do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, geniturinário, trato gastrointestinal, do sistema endócrino. Essa ação oposta, mas também complementar, ela garante que o organismo ele se mantenha nesse processo de homeostase. Então, por exemplo, quando nós estamos administrando um medicamento no sistema, ele pode gerar um relaxamento dos brônquios, por exemplo, uma broncodilatação, enquanto o sistema oposto pode reduzir, contrair esses brônquios, gerar broncoconstrição. Nós estamos falando do sistema simpático, onde o medicamento que age, estimulando o sistema simpático, nós temos uma ação do aumento da frequência cardíaca, enquanto o sistema parasimpático pode reduzir a frequência cardíaca. Então, esse sistema oposto, ele acontece fisiologicamente, e os medicamentos também podem induzir a ação do sistema simpático e parasimpático. Por isso que é importante a gente discutir isso aqui. Eu sinalizei, dentro dos possíveis riscos da administração da terapia farmacológica, a incompatibilidade medicamentosa. Aqui nesse exemplo, nós temos aqui na primeira imagem a formação de diversos cristais na administração de medicamentos com pH incompatível com o seu diluente. Aqui também nós temos a demonstração na segunda imagem, como se fosse uma nuvem. Isso aqui é a interação medicamentosa de diazepam com o diluente incompatível. Então, fica claro que quando nós estamos falando de incompatibilidade medicamentosa, nós temos aí o risco de formação de cristais, perda do cateter venoso central, do cateter venoso periférico, obstrução e, inclusive, a potencialização do risco de desenvolver processos inflamatórios, como é o caso da flebite. Aqui também temos imagens ampliadas de um microscópio que demonstra a presença de cristais em medicamentos que estejam diluídos ou administrados simultaneamente e que sejam incompatíveis. E na imagem de baixo, nós temos a turbidez, né, demonstrando também a formação de cristais dentro do dispositivo intravenoso, que pode potencializar o risco de eventos adversos medicamentosos. Então, quando nós estamos falando de incompatibilidade medicamentosa, nós temos diversos medicamentos que são
extremamente incompatíveis. Por exemplo, o caso da feritoína, ela é um medicamento incompatível em qualquer combinação com outro fármaco, com outro medicamento, com outro fármaco. Dentro dos medicamentos que são de importância para o paciente crítico, aqui eu poderia citar dobutamina, dopamina, epinefrina, a nitroglicerina, a clonidina, que são medicamentos que são muito utilizados dentro do âmbito do paciente crítico e que possuem uma compatibilidade extremamente limitada. Então, é importantíssimo aqui já destacar a importância dos protocolos. Os protocolos garantem que nós utilizemos uma prática medicamentosa segura e que, antes da administração, eu tenha a possibilidade de checar possíveis riscos relacionados à administração desses medicamentos. Justamente quando eu administro medicamentos, né, seja ele com fármacos incompatíveis, com diluente inapropriado, com material incompatível, ou que haja a mistura de fármacos incompatíveis, esse desfecho ele atinge o paciente e nós estamos aí sujeitos a enfrentar os eventos adversos medicamentosos. Então, as principais consequências de incompatibilidade medicamentosa ao paciente são dano por produtos tóxicos que são gerados nessa incompatibilidade, embolia de partículas de cristalização e também da separação medicamentosa, a irritação do tecido por grandes alterações do pH e falha terapêutica, porque o paciente deixa de atingir aquilo que se esperava quando administrava aquele medicamento. Essa incompatibilidade ela é sempre potencializada, né, principalmente por dispositivos duplicadores de via. Aqui nós temos duas possibilidades, né, de dispositivos periféricos duplicadores, então são conhecidos como polifix, multivias. Esse multivias de 4 vias, imaginem só, todos os medicamentos que são administrados, eles vão se encontrar aqui na junção e nós estamos potencializando o risco de desenvolver interação medicamentosa e também incompatibilidade medicamentosa. O que não acontece com o dispositivo venoso central. O dispositivo venoso central dessa imagem, eu tenho 3 vias, e essas 3 vias, elas são, né, individuais, eu não tenho contato um com o outro. Ah, mas e aí, quando o medicamento chega na corrente sanguínea, ele não se encontra? Quando nós temos o contato do medicamento na corrente sanguínea, ele altera a sua biodisponibilidade, então a chance de desenvolver a incompatibilidade medicamentosa, ela se dá na interação desses medicamentos durante o ato de infusão. Então, meios para evitar que esses eventos aconteçam, né, e que nós tenhamos eventos adversos medicamentosos, também poderia se destacar a importância da tecnologia. Hoje, com a prescrição médica eletrônica, então isso diminui o risco de eventos adversos, porque diminui a chance de erros durante a prática farmacológica. A checagem eletrônica, a administração de medicamentos com o código de barra, né, associando o medicamento que está sendo dispensado pela farmácia, atrelado ao medicamento que está sendo prescrito pelo médico, um sistema de dispensação de medicamentos com dose unitária, um sistema de automatização da dispensação e também a importância do uso das bombas de infusão inteligentes, que notificam quando essas drogas estão acabando, que enviam informações via Bluetooth para um sistema inteligente de administração de medicamentos e até mesmo verificação de possíveis incompatibilidades. Dentro do cenário do paciente grave, nós lidamos também com medicamentos que potencializam eventos adversos durante o ato de infundir. Medicamentos que nós denominamos medicamentos irritantes e medicamentos vesicantes. Quando falamos que nós estamos administrando medicamentos irritantes, geralmente são medicamentos que possuem um pH extremamente elevado e que podem gerar irritação da pele ou até mesmo a irritação do vaso sanguíneo. Quando eu estou administrando um medicamento vesicante, eu estou administrando um medicamento que geralmente possui um pH ácido e que tem uma grande chance, se houver extravasamento, que nós tenhamos aí a lesão tecidual. Então, inclusive com a formação de tecido necrótico. Então, mais uma vez, a importância do conhecimento daquele profissional que está administrando esse medicamento, considerando todos os riscos. E é justamente por este cenário, né, e aqui eu demonstro para vocês algumas imagens relacionadas a eventos adversos durante a administração de medicamentos, com infiltração, hematomas, lesão por extravasamento. Aqui nós temos um polifix com retorno de sangue, a administração utilizando sistema de fixação seguras e fixações que não garantem aí a adequada administração e o monitoramento do dispositivo venoso periférico. E se pensarmos que nós estamos falando de medicamentos que têm potencial para irritação ou potencial
para gerar a lesão tecidual, esse sistema deve ser, né, o mais seguro possível. O dispositivo venoso deve estar fixado de forma adequada, permitindo que haja uma análise, uma visibilidade né, do seu sítio de inserção, que a gente consiga avaliar a possibilidade, né, precoce do início de um processo inflamatório, como o caso da flebite. Imagine só, essa primeira imagem aqui, a chance de nós desenvolvermos lesão sem a identificação precoce é muito grande. E também aqui eu vejo imagens de utilização de sistema de fixação mais moderno, né, como o Tegaderm, curativos transparentes para fixação. E o que a gente identifica? A não utilização de forma correta. Então, não adianta eu ter uma tecnologia que vai me auxiliar, mas se eu não sei como utilizar esses dispositivos. Então, a segurança na administração dos medicamentos, ela está, inclusive, mencionada como as metas internacionais da segurança do paciente. A meta 3 fala de melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então, isso tem uma importância ímpar, com toda certeza, né, de importância internacional para que nós garantimos a segurança do paciente. E aí, quando a gente vai falar de drogas vasoativas, nós estamos falando de substâncias que apresentam efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, sejam eles de forma direta ou indireta. Essas drogas, elas atuam em pequenas doses com resposta dose dependente. O que isso quer dizer? Enquanto eu estou administrando esse medicamento, eu tenho um efeito. A partir do momento que eu deixo de administrar, eu vou perdendo esse efeito, justamente porque o efeito ele é muito rápido e curto, e eles agem em receptores que são situados no endotélio vascular. As drogas vasoativas, então, são fármacos com ação sobre o sistema cardiocirculatório que tem função básica de equilibrar a oferta e o consumo de oxigênio aos tecidos, além de normalizar a pré e pós-carga e também a contratilidade cardíaca. Lembrando que o débito cardíaco é igual ao volume sistólico versus a frequência cardíaca. E isso traz aí quando a gente pensa, né, nessa questão da importância das drogas vasoativas sobre esse processo, o débito cardíaco influencia a pré-carga e o volume circulante. Nós temos a influência da contratilidade aqui também e também da pós-carga desses pacientes. E aí, considerando todo esse cenário que eu contextualizei, a gente sempre fica naquela dúvida, né? Nossa, a administração desses medicamentos no acesso venoso periférico ou no acesso venoso central, no cateter venoso central. Então, é um consenso de que o acesso venoso central ele seja a via recomendada para administração de noradrenalina ou de drogas que sejam ácidas. Isso que é um recorte desses dois estudos que eu coloquei aí a referência para vocês. Principalmente pela possibilidade de isquemia tecidual local nos casos de extravasamento da medicação parasubcutânea. Então, aguardar a passagem do cateter venoso central para, então, iniciar a droga vasoativa parece ser mais seguro para pacientes, porém, também pode retardar a estabilização do quadro e levar piores desfechos. Então, considerando tudo isso e considerando que nós temos aí este cenário, que muitas vezes o paciente não pode aguardar a instalação, né, a inserção de um dispositivo venoso central, a recomendação é a punção de um acesso periférico, calibroso preferencialmente na fossa cubital, que eu faça uma fixação que me permita a adequada visualização e, com toda certeza, quanto antes, né, o paciente estabilizou o paciente tem condições, a equipe fez a sua parte de estabilizar o paciente, esse paciente deverá receber um dispositivo venoso central para que ele haja a administração segura desses medicamentos. Então, aqui é só uma ilustração daquilo que estou dizendo. Quando nós estamos falando de uma veia central, nós temos um fluxo unidirecional. A veia central também tem uma camada muscular mais densa, né? Então, a administração de medicamentos, mesmo que medicamentos ácidos, pela força que esse sangue chega até a desembocadura da veia central, ela gera uma maior segurança, diferente da veia periférica, que nós temos válvulas e o sangue, ele age em turbilhonamento. E esse turbilhonamento, ele faz com que a droga vá batendo na parede do vaso, gerando e potencializando o risco de desenvolver flebite. Bom, a diluição de drogas vasoativas também tem um caráter especial de atenção. Toda vez que nós estamos falando de administrar drogas
ácidas, a preferência de diluição é por soro glicosado, justamente porque o pH do soro glicosado é um pH ácido. E aí, quando nós vamos administrar drogas alcalinas, a preferência se dá pela diluição com soro fisiológico, justamente porque o pH, do soro fisiológico é um pH mais alcalino. Então, atentar-se para isso, conversar com a equipe médica, estabelecer isso em protocolo é importantíssimo. Lembrando que nós partimos do princípio, lá dos primórdios da formação do profissional enfermeiro, que a diluição de drogas deve ser utilizada com diluentes com pH compatível àquela droga. Então, para nós iniciarmos falando sobre as catecolaminas, essas drogas, elas exigem, efeitos, elas exibem efeito de acordo com a dose que está sendo utilizada, podendo estimular receptores alfa, beta ou dopaminérgicos, que nós vamos contextualizar eles aqui. Essas drogas, elas são, então, classificadas como alfa-adrenérgicas, beta-adrenérgicas, dopaminérgicas ou drogas com a ação mista, que podem atingir e gerar efeitos sobre mais de um receptor, de acordo com o predomínio daquilo que ele está sensibilizando. Então, as 4 principais drogas que nós vamos discutir aqui, a adrenalina, a dopamina, a noradrenalina e a dobutamina. Bom, quando nós estamos falando de receptores que são ativados pelas catecolaminas, nós estamos falando de receptores alfa, beta e receptores dopaminérgicos. Quando falamos de receptores alfa-adrenérgicos, nós estamos dando uma ênfase sobre aumento da frequência cardíaca e vasoconstrição. Quando falamos de receptores beta, principalmente os receptores beta-1, nós estamos falando de receptores que agem mais no contexto de contratilidade cardíaca, dos beta-2, medicamentos que geram broncodilatação, então, medicamentos que podem gerar aumento da contratilidade e aumento também da expansão pulmonar, da troca de gases, melhora da broncodilatação. E quando falamos dos receptores dopaminérgicos, que no caso nós verificamos aqui, são receptores que melhoram basicamente a excreção de sódio e de água, tá? Quando falamos de drogas, por exemplo, a noradrenalina, nós observamos que ela tem um efeito muito potencial sobre alfa e beta, ou seja, ela gera vasoconstrição, aumento da frequência cardíaca, melhora da contratilidade, melhora da força de ejeção, e o mesmo é constatado aqui na adrenalina. Na adrenalina, nós temos efeito potencial em alfa-1, beta-1 e beta-2. Já nas dopamina, ela é dose dependente. Então, doses baixas de dopamina podem potencializar mais efeitos dopaminérgicos. Doses intermediárias geram muito mais efeitos sobre beta-1. E doses superiores a 10 microgramas ou acima de 20 microgramas, nós temos um efeito muito potencial sobre setores alfa e beta, e por isso que doses elevadas de dopamina, elas se assemelham à ação esperada da noradrenalina. Já a dobutamina é uma droga conhecida como uma droga inotrópica e ela tem uma afinidade máxima por receptores beta, ou seja, ela age principalmente gerando força de contratilidade, inotropismo, dando força de contração e também melhorando o que nós chamamos de cronotropismo, melhoria da frequência cardíaca. A primeira droga que nós vamos falar é a adrenalina. Bom, a adrenalina, ela é um hormônio endógeno em resposta ao estresse e ela atua sobre o miocárdio, sobre a musculatura vascular e também em outros músculos lisos. Como ela também age sobre receptores beta, ela exerce ação broncodilatadora e justamente por isso ela também está indicada, por exemplo, em situações onde haja broncoespasmo, fechamento dos alvéolos, para gerar broncodilatação, inclusive na sua via inalatória. O pH dela varia de 2,5 a 5. A adrenalina ela gera um potente efeito em receptores alfa, beta-1 e beta-2, e ela gera aí aumento da automaticidade, ou seja, lá no sistema do sino atrial, o átrio ventricular, a automaticidade, então a atividade elétrica cardíaca, ela estimula essa automaticidade, ela aumenta a frequência cardíaca, então ela gera cronotropismo, ela aumenta a contratilidade, ela melhora o neutropismo, aumenta a pressão arterial e melhora o fluxo coronariano. Por isso que ela é a droga eleita aí para a administração em parada cardiorrespiratória, principalmente sobre a sua ação sobre o sistema de automatismo cardíaco. Está indicada em estados de choque circulatório que não respondem a outras catecolaminas menos potentes, em particular choque cardiogênico e também choque distributivo. Pode ser indicada em broncoespasmos severos
estado de mal asmático, na reanimação cardiopulmonar e também em casos graves de anafilaxia, onde seja necessário a expansão pulmonar e a melhora da ventilação. A diluição dela, ela pode ser diluída em glicosado, soro fisiológico ou em glico de 10%. A estabilidade dela é 24 horas, ou seja, caso ela seja diluída, ela poderá ser utilizada por 24 horas. O início de ação, a partir do momento que ela está sendo administrada, é imediato. E o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que 50% dessa droga ela perca o efeito, é de 3 minutos. Ou seja, ela tem um tempo de meia-vida muito curto. O desmame durante a administração e infusão contínua deve ser lento e gradual, justamente que isso evita hipotensão. Na via subcutânea, a absorção ela é lenta, porque ela gera vasoconstrição local, então tem que tomar muito cuidado. Tá? Na via intramuscular, nós temos uma absorção rápida, por isso que em situações como choque anafilático, pode ser indicada a administração de adrenalina via intramuscular. Essa droga também pode ser administrada dentro do tubo orotraqueal. Então, em situações onde nós estamos administrando, realizando reanimação cardiopulmonar, o paciente está entubado, e eu não consigo um dispositivo intravenoso ou que não tenha a possibilidade de um acesso intraósseo na sala de emergência, o tubo orotraqueal pode ser considerado como uma possibilidade. Mas é importante nós considerarmos que durante a administração de adrenalina no tubo orotraqueal ou endotraqueal, os níveis no sangue eles são menores que quando administrados por via intravenosa. Nós temos dados teóricos aí da literatura que demonstram a menor taxa de recuperação do ritmo, e aí as doses também são incertas. Eles recomendam que seja utilizado de 2 a 3 vezes a dose maior quando utilizado na via intravenosa, além, claro, da solução salina que deve ser jogada para que essa droga escorra e atinja a via aérea. Agora nós vamos falar da noradrenalina, ou a Levoped. A noradrenalina ela é o principal neurotransmissor do sistema nervoso simpático. Ela tem uma ação sobre receptores alfa e beta, e sua ação ela resulta em um aumento da pressão arterial sistólica e diastólica, aumenta a resistência vascular sistêmica e também da contratilidade cardíaca. Aumenta a necessidade de suporte de oxigênio, já que ela aumenta o trabalho cardíaco. E considerando aí a sua capacidade muito acirrada de alterar e de estimular receptores alfa-adrenérgicos, nós temos a diminuição do fluxo sanguíneo renal e o paciente pode tornar-se oligúrico. A vasoconstrição periférica também é um fator importante aqui nessa droga. Ela está indicada em sepse, choque cardiogênico por infarto, estados de hipotensão em pacientes com baixa resistência vascular periférica e após a reanimação cardiopulmonar, onde haja necessidade de melhorar aí a pressão arterial média. Lembrando que a pressão arterial média esperada mínima para garantir uma perfusão sistêmica de um paciente crítico é minimamente 65 milímetros de mercúrio. Ela está contraindicada em estados de hipotensão causada por hipovolemia. Hipovolemia nós tratamos com ou reposição de volume ou concentrado de massa. Então, assim, nós estamos falando aqui de uma droga que vai fazer vasoconstrição e melhorar a resistência vascular. Então, nós precisamos de volume. Ela precisa ser administrada em pacientes que tenham estado volêmico e estejam normovolêmicos. A diluição, ela se dá em soro glicosado, soro fisiológico e soro glicosado 10%. É instável em soluções alcalinas e nós não podemos administrar em dispositivos conjuntos com administração com drogas alcalinas. Ela é estável também por 24 horas e o pH é de 3 a 4,5, ou seja, ela é uma droga extremamente ácida. Lembrando também que a noradrenalina ela é uma droga fotossensível, ela precisa estar protegida da luz, utilizando equipo fotossensível, e proteger aí o dispositivo, a solução também com a proteção fotossensível. A elevação dentro das complicações, possíveis complicações no uso dessa droga, a elevação da PA em níveis indesejados, a hemorragia intracraniana, então muito cuidado com bolos dessa droga, administrar na via lateral medicamentos em bolos que eu vou empurrar toda a droga que está dentro do dispositivo para dentro do paciente, isso pode aumentar abruptamente a pressão, pode fazer com que o paciente tenha sangramento intracraniano, a paciente pode desenvolver vasoconstrição periférica e visceral, necrose tissular, ulceração cutânea, as imagens demonstram aqui, necrose de extremidade por vasoconstrição severa,
o paciente pode ter ansiedade, agitação, cefaleia, além do mais, ele pode tornar-se taquicárdico, ele pode desenvolver arritmia ventricular e supraventricular, isquemia miocárdica e também isquemia das extremidades. A próxima droga que nós vamos falar é a dobutamina, ou a Revivan. É uma ampola de 10 ml, que tem 50 miligramas. Ela é uma catecolamina endógena precursora imediata da síntese de norepinefrina e também possui propriedade de interagir com receptores dopaminérgicos e adrenérgicos. Vocês viram que ela é dose dependente, ela está indicada para falência cardíaca, para choque cardiogênico e também qualquer situação de choque circulatório associada à vasodilatação, já que em doses elevadas ela aumenta bastante a resistência vascular periférica, gerando a resistência vascular sistêmica, gerando aí a melhora do débito cardíaco, a melhora do retorno venoso e a melhora também do volume sistólico. Por que é importante nós controlarmos aí a taxa de infusão? Justamente por isso. Eu comentei com vocês que essa droga ela é uma dose dependente. Se eu administrar baixas doses, eu tenho uma ação exclusivamente dopaminérgica. Já altas doses da dopamina, com doses superiores a 20 microgramas quilo por minuto, nós temos uma ação com efeito hemodinâmico semelhante à noradrenalina. Nós temos que, então, considerando que ela também é uma droga ácida, nós temos que tomar muito cuidado com o acesso venoso periférico. Como eu já sinalizei, a importância da utilização do dispositivo, que seja seguro, temporário, né, porque a prioridade se dá na infusão por cateter venoso central. Aqui nós temos imagens de extravasamento de droga com noradrenalina e dopamina. Essas imagens de baixo, aqui nós temos extravasamento de noradrenalina e aqui de dopamina. Então, os efeitos tissulares aí bem graves, considerando uma terapêutica medicamentosa inadequada. Bom, a diluição também se dá em soro glicosado, preferencialmente. Soro fisiológico, qualquer solução que não tenha pH alcalino, a vida média dela é de 2 minutos e ela também é estável por 24 horas após a infusão. É incompatível com anestésicos, porque pode gerar o risco de arritmias. Em associação com fenitoína, o paciente pode ter hipotensão arterial e bradicardia. A ação dela, o início da ação, é de 2 a 5 minutos. Bom, a última droga que nós vamos discutir aqui é a dobutamina. A dobutamina, ela é uma ampola de 20 ml, né, de 250 miligramas, que é uma catecolamina sintética, estruturalmente semelhante à dopamina, agindo predominantemente sobre os receptores beta-cardíacos. Ela aumenta a contratilidade miocárdica, né, e também o débito cardíaco. Ela aumenta o consumo de O2 pelo miocárdio. Então, é uma droga muito utilizada em situações onde nós tenhamos aí a falha do sistema de bombeamento cardíaco. Ela está principalmente indicada em choque cardiogênico, insuficiência cardíaca congestiva, em baixo débito cardíaco, em tratamento curto prazo de insuficiência cardíaca descompensada, após cirurgias cardíacas, muito utilizado, por sinal, e em situações pós-infarto agudo do miocárdio, onde o paciente desenvolva choque cardiogênico. Então, nessas situações está indicada a dobutamina. A dobutamina ou Dobutrex, ela pode ser diluída com inúmeros diluentes, soro fisiológico de menor concentração, soro glicosado, ringue lactato. Ela também tem um pH ácido e, preferencialmente, deve ser administrada com soro glicosado. A estabilidade também é 24 horas e o tempo de vida média é de 2 minutos. O seu início de ação é rápido e não tem necessidade de dose de ataque como nenhuma dessas drogas que eu sinalizei. Bom, considerando todo esse cenário, né, de complexo que é a terapia farmacológica, pensando nas drogas vasoativas, os principais cuidados de enfermagem estão envoltos em estabelecer critérios de diluição das drogas por meio de protocolos institucionais, observar os aspectos, né, o aspecto da solução antes e durante a administração, mudança de coloração, alteração de performance de infusão ou qualquer tipo de alteração do seu aspecto deve ser considerado. Administrar esses medicamentos em bomba de infusão, controle rigoroso de infusão, atenção, né, para conhecer a bomba de infusão, conhecer os dispositivos que estão sendo utilizados para auxiliar a terapêutica medicamentosa, atentar para a necessidade de monitorização da pressão arterial de forma invasiva, já que essas drogas, conforme nós discutimos, elas geram vasoconstrição e isso pode potencializar, né, o risco de não conseguir fazer a monitorização invasiva ou elevadas doses dessas drogas oportuniza que o paciente fique muito vasoconstrito e muitas vezes não é possível nós identificarmos a pressão não invasiva.
controlar rigorosamente a velocidade das infusões, manter o peso do paciente atualizado, já que o peso é utilizado para cálculo da droga, né, cálculo da dose de droga, os médicos utilizam isso de forma muito rigorosa, e instituir todas as medidas de prevenção de eventos adversos medicamentosos, dentre eles aqueles que nós discutimos aqui. Então, dentro do cenário das drogas ativas, o que nós queríamos abordar eram as catecolaminas de infusão contínua. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído com vocês. Eu gosto muito dessa temática e fico à disposição. Esse é o meu contato da rede social, e eu finalizo com essa frase, que as pessoas elas podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. É isso que nos faz ser profissionais aí diferenciados no mercado de trabalho. Eu sempre brinco com os meus alunos, né, que nós não queremos profissionais que ciscam, nós queremos profissionais que voam, nós queremos águias dentro do cenário da terapia intensiva. Muito obrigado pela sua participação, e eu fico à disposição. Bem, Paulo, eu estava aqui assistindo, né, a aula, e realmente, né, um tema extremamente importante, relevante, quando a gente fala principalmente da segurança do paciente, né, a importância do profissional ter o conhecimento das drogas que está administrando, né, porque a partir do momento que eu preparo e administro uma droga, né, eu sou responsável também por isso, né, por esse ato. E aí fiquei pensando aqui, queria que você compartilhasse conosco qual sua percepção atual em relação aos serviços de saúde sobre as medidas de prevenção. Esses serviços, você tem, assim, percebido que eles têm se preocupado em relação a isso, ou é algo ainda distante da nossa realidade? Bom, o que a gente percebe, e eu tenho compartilhado muito isso com os nossos alunos durante o processo de formação, é que a impressão que temos que os profissionais, eles ligam um piloto automático, né? Eles adentram os serviços, adquirem uma certa experiência e ligam o piloto automático no sentido de, eu preciso ter uma prescrição, eu preciso administrar, sem a devida preocupação. Esse paciente está com dispositivo monolumen, né? De fato, essa droga que está sendo administrada numa dânula, eu posso administrar catecolamina aqui, eu posso administrar o vasoativo em conjunto, isso não vai gerar um risco para o paciente? Não seria talvez mais seguro eu funcionar um acesso periférico e transferir drogas que não causam danos teciduais e que podem ser administradas em via periférica e dar preferência para que esses dispositivos centrais utilizem o vasoativo? Então, o que eu percebo é que não existe uma preocupação genuína em relação a isso. E eu atrelo isso à falta de educação permanente, muitas vezes a falta de capacitação, de busca pelo conhecimento, pelo próprio processo de formação. Então, infelizmente, falta uma preocupação quando nós falamos da prática farmacológica, no sentido de falta estabelecer um protocolo bem delineado, um protocolo que realmente interfira na nossa prática e faça sentido com a prática dos profissionais. Então, eu penso que nós temos ainda um longo caminho a percorrer nesse sentido, e o nosso papel como educadores, né, é justamente nesse sentido, é bater na tecla continuamente da necessidade do aprimoramento, principalmente no cenário do paciente grave. Sim, é isso mesmo, né? Eu também tenho essa mesma percepção, né? E por isso pedi para que você compartilhasse, né? Então, a importância mesmo da educação permanente, né? E eu acho que a importância de palestras como esta, né? Que você acabou de realizar, para que mais pessoas se conscientizem em relação à importância, né? Da administração segura de medicamentos. Professor Paulo, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes, que agregará muito em suas vidas pessoais e profissionais. E em nome do Unisalesiano, agradecemos sua participação. Muito obrigado.